Em um país de dimensões continentais e de desafios proporcionais, existe uma missão que guia cada passo do Grupo BMS. Entregamos mais do que soluções. Nossa parceria, digamos assim, que a gente tem com a BMS tem sido sempre muito boa nesse sentido, porque traz e agrega um conhecimento que a gente não tem. A complexidade do sistema tributário brasileiro é um dos maiores obstáculos à eficiência dos negócios. Regras extensas. Então tem muita guia e muito imposto para pagar, então sempre que a BMS traz aí uma notícia boa para a gente, eu falo que é dinheiro na veia, né? Desde 2009, o Grupo BMS vem mudando esse cenário. Já recuperamos mais de 8,1 bilhões de reais em créditos tributários para empresas brasileiras. Trabalhamos com inteligência tributária, compliance e soluções customizadas que geram receita, reduzem riscos e fortalecem o fluxo de caixa. Cada empresa é única. Por isso, oferecemos um trabalho individualizado, com análises minuciosas e tecnologia própria. O resultado? Assertividade e confiança. Atuamos por meio de marcas que carregam o DNA BMS. Sejam muito bem-vindos ao mais novo episódio do TaxTech, o podcast da BMS Consultoria Tributária. Estamos presentes em mais de 3.500 empresas pelo Brasil. Com 2 escritórios no país e um novo escritório em Miami, expandimos nossos serviços para o mundo. Hoje, contamos com um time de 230 colaboradores espalhados por todo o Brasil. Somos, com orgulho, 2 vezes certificados pelo Great Place to Work. Unimos tecnologia de ponta com uma abordagem humana e estratégica. Otimizamos tempo, atendemos com proximidade e acompanhamos cada etapa com dedicação. Somos a BMS, uma TaxTech humanizada, transformando tributos em oportunidades, transformando tecnologia em relacionamento, transformando o presente para construir um futuro mais justo, eficiente e promissor. Obrigado, gente. Bom, comecei a BMS em 2009. No começo foi super difícil, porque fui botar o nome de BMS, o pessoal achava que eu era laboratório farmacêutico. Todo mundo me confundia com Bristol Myers Squibb. Mas, na verdade, como eu estava... Quem não conhece o Rio de Janeiro, tem São Conrado. É um bairro no meio do nada. Você fica entre a Barra e o Leblon. E aí, como eu estava só o computador e eu sapeca na época, mais jovem, falei assim, eu vou abrir essa empresa, o nome dessa empresa vai ser By Myself, porque eu estou sozinho. Essa jornada durou alguns anos, a gente conseguiu crescer bastante cliente, me senti sozinho. A minha irmã tinha uma carreira consolidada no Banco Opportunity. Ela trabalhava, acho que 10, 12 anos com Daniel Dantas e com Dório Ferma. Não foi muito difícil convidá-la a fazer parte desse sonho. Tive que apelar para minha mãe, mas foi 2 segundos, foi resolvido. E aí eu tive que ressignificar essa empresa. Nada melhor de chamar de By My Sister. Então, nessa nova jornada, mais alguns anos se passaram. A BMS hoje tem 3.500 clientes, 230 colaboradores. Então, hoje, a gente ressignificou novamente de By Many Souls. Então, essa é o comecinho aqui da nossa história. Dani. E falando um pouquinho no grupo, a BMS Consultoria Tributária faz um trabalho complementar ao escritório de advocacia. A gente é uma auditoria digital das obrigações acessórias. A gente tem uma empresa de serviço na área de recursos humanos, que a gente vai apresentar para vocês aqui, que tem talvez a maior solução de economizar gastos na área de saúde. A BMS Miami faz proteção patrimonial, planejamento tributário e sucessão. Fiquei sócio esse ano do Banqueiro Digital, a gente está extremamente feliz, a gente acabou de captar 200 milhões, já usou e captamos de novo 200 milhões. A gente faz antecipação salarial. E a BMS Leaders Table é exatamente esse momento onde a gente conecta executivos, trazendo conteúdos diferentes. Bom, mas é exatamente isso, é uma jornada onde a gente passa por inteligência artificial, macroeconomia, geopolítica, a gente identifica o que está sendo tratado como a pejotização, otimização de processo trabalhista. É uma jornada que a gente não
não traz um único tema, e sim o que a gente tenta acertar, que a gente não aprende na faculdade, né, por pessoas que, obviamente, são referências no que eles fazem. Então, vamos chamar, então. Bom, como teve um problema técnico... Depois a gente passa uma hoje outra... eu tenho a honra de chamar aqui o Lorival Santana, que, para mim, é referência no jornalismo. É uma pessoa que a gente admira demais, é um estudioso de geopolítica, acabou de dar um furo na CNN Internacional, tenho orgulho para a gente que é brasileiro, a gente precisa de notícia boa, e hoje faz análise política na CNN. Bruno Musa, um craque, tem doutorado em mercado de capitais em Barcelona, hoje é empreendedor, um sócio agora do Primo Rico na Portfel. E, por favor, Bruno. E Fábio Kanzuki, não menos importante, um craque, talvez seja uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, engenheiro do ITA, doutorado na Faculdade da Califórnia, pós-doutorado em Harvard, foi diretor do Banco Central e hoje é sócio do Banco Asa, o banco do Alberto José Safra, né, o novo banco que foi aberto, está com sucesso enorme. Então, por favor, senhores. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Rubens, Luciana e toda a família aí da BMS pelo convite. Essa é a minha segunda participação no evento da BMS. Recentemente estive em Fortaleza com eles também. E acho muito legal essa visão de trazer conhecimento, discussão. Acho que o Brasil está precisando muito disso, mais do que nunca. Bom, vou trazer um pouco... a gente tem cada um 20 minutos, agora são 15h41, então vou falar até 16h01. Televisão é assim, né, Bruno? É cronometrado. É sério, A gente leva a sério o tempo que a gente tem. E, bom, primeiro trazer uma informação, não sei se todos sabem, mas a Polônia acionou o artigo 4 da OTAN hoje, porque ao menos 19 drones russos caíram em território polonês, e dessa vez, outras vezes já tinha acontecido de caírem drones e mísseis, mas dessa vez os militares poloneses acham que eram dirigidos para a Polônia mesmo, e não acidentalmente por causa da vizinhança com a Ucrânia. E o artigo 4 prevê que um membro da OTAN que está sob ataque e que está com a sua soberania ameaçada faça consultas com os outros membros da OTAN sobre como reagir. Nesse caso, já houve o primeiro confronto da história entre forças da OTAN e forças da Rússia, porque esses drones foram interceptados por caças F-16 poloneses, caças F-35 holandeses e com o apoio de AWACS, que é aquele avião de reconhecimento italianos. E, então a gente pode estar ingressando num novo momento dessa guerra, embora o próprio Donald Tusk, primeiro-ministro polonês, diz não estamos numa guerra com a Rússia, mas é algo que não tem precedentes. Tal. Agora sou eu que estou dizendo, mas é algo que não tem precedentes e que nós precisamos acompanhar. O Trump já reagiu com a seguinte frase: "There we go." Enigmático, como tudo que o Trump diz, né? Ambivalente. There we go where, né? And what for, né? Mas é como quem diz assim, o troço começou, né? Já estamos... aconteceu, né? É isso aí. Bom, falando também de outras coisas que são de agora, assim, nesse campo geopolítico, e agora já trazendo a questão do Brasil, essa declaração de ontem da porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, que disse que os Estados Unidos não hesitariam em usar a força militar e o poder econômico em nome da defesa da liberdade de expressão.
É importante entender assim, que a Casa Branca de Donald Trump, assim como tantas outras lideranças, assim como acontece muito na geopolítica e em outras relações de poder, usa-se muito a teoria dos jogos, né, em que você trabalha com a falta de informação do seu oponente. E isso é poder para quem tem a informação e tal. Então, e o Trump faz muito isso. Não sei até que ponto isso é consciente nele, mas, enfim, ele é um praticante, né, da teoria dos jogos. Existe um conceito que é o da estratégia de brinkmanship, que seria a estratégia da beira do abismo, que é você fazer o seu oponente acreditar que você está disposto a tudo, a pagar o custo mais elevado que existe para impor o seu desejo sobre o oponente, para moldar o comportamento do seu oponente, né? Mas para você fazer isso, você tem que dar credibilidade às ameaças, né? Então, a credibilidade à ameaça militar está sendo dada pela mobilização das forças navais americanas na costa venezuelana. E a credibilidade da ameaça econômica está sendo dada pela tarifa no caso do Brasil, né, pela tarifa de 50%, pela adoção da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e outras ameaças que vêm acompanhadas disso. Escuta só essa certeza no mercado livre de energia. Comprar energia de empresas sólidas ainda é melhor garantia de fornecimento e preço. A CEMIG é a empresa no mercado livre de energia que mais vende no Brasil. Com certeza, um grande sinal de solidez. Mude para o mercado livre de energia com a CEMIG. Mais certezas? Nenhuma surpresa. No campo militar, eu não vejo nenhuma perspectiva de nenhum tipo de ação militar contra, nem mesmo contra a Venezuela, quanto mais contra o Brasil. Porque o Donald Trump ele se elegeu e se reelegeu depois, se elegeu novamente depois, com a promessa de não engajar o Brasil, de não engajar os Estados Unidos em operações militares que são caras, que demandam vidas americanas e tal, esses traumas, sobretudo os recentes, como o Afeganistão e o Iraque, e os antigos, como o Vietnã. Então, não vejo perspectiva disso, não é o que o Trump acredita, por isso que ele adotou uma guerra de tarifas, uma guerra comercial, que na geopolítica clássica as tarifas substituem as armas, substituem, né, uma forma de moldar o comportamento do oponente sem usar as armas. Mas, a menos que provocado, né, a menos que algo aconteça de diferente, mas ele não teria essa iniciativa. Então, ele flexiona os músculos para projetar poder, mas não para usar. E quanto maior a credibilidade da ameaça, menor a necessidade de cumprir a ameaça. Então, é isso que muitas vezes as pessoas que são mais leigas, que estão no seu dia a dia, né, trabalhando com outras coisas, não são obrigadas a entender e observar essas coisas, mas é isso. Quanto maior, pensem nisso, quanto maior a ameaça, menor o risco de ela ser executada, né? Então, tem um pensador do século IV do Império Romano, um pensador romano que disse: quer a paz, prepare-se para a guerra, né? Quanto mais você demonstra força e disposição de usar essa força, menos é a sua intenção real de usar, né? Agora, no campo econômico, a minha apuração é a de que o Departamento de Estado americano deseja a aplicação de sanções contra os bancos brasileiros que tenham negócios prestem serviços ao Alexandre de Moraes. E o Departamento do Tesouro não deseja isso, resiste a isso, por várias razões.
Primeiro porque foi no Departamento de Tesouro que foi criada a Lei Magnitsky e todas essas ferramentas de pressão econômica. Eles sempre consideraram que abusar desse recurso pode ter a consequência não desejada de os outros países terem mais incentivos de se desmarcar do dólar e do sistema financeiro americano, que vai elevando o custo dessa adesão. É claro que o dólar a gente não consegue imaginar a substituição do dólar por outra moeda, por uma série de razões. Mas está havendo aí passos nessa direção e aí haveria um incentivo, nem que seja para aderir ao euro ou que seja para aderir a moedas digitais emitidas por bancos centrais, enfim, esse cenário é obscuro e há muitas objeções a essa possibilidade, mas, enfim, o Departamento do Tesouro pensa isso, que não se deve abusar desse mecanismo. Além disso, acha que pode haver ações judiciais contra a OFAC, que é essa agência do Tesouro encarregada de executar aplicar essa lei, executar essas sanções, entendendo o seguinte: empresas americanas estão sujeitas a multas e não a sanções. Empresas estrangeiras estão sujeitas a sanções e não a multas. E as sanções seriam bloquear o acesso daquela instituição ao dólar, ao sistema de compensação cambial. E nenhum banco médio, para não dizer grande, pode viver sem esse tipo de compensação, né? Agora, os bancos grandes brasileiros, eles têm, digamos assim, CNPJs americanos e brasileiros, então eles poderiam estar sujeitos às duas modalidades de punições. Mas um abuso em relação a uma arbitrariedade, como poderia ser argumentado no caso brasileiro, da adoção da Lei Magnitsky contra o ministro de uma Suprema Corte de um país que não que não viola os direitos humanos, que não é ditatorial, embora talvez aqui haja pessoas que acreditam que sim, mas pela lei internacional, pelo padrão da leitura da comunidade internacional, não existe sustentação ou é questionável, pelo menos, essa ideia. Então, o pessoal da OFAC e do Tesouro teme ações, inclusive contra pessoas físicas, de funcionários da OFAC. E, além disso, poderia haver consequências ruins no mercado de capitais americano, né, no sistema financeiro americano, no sistema bancário e tal, e de novo, incentivar investidores, stakeholders a reduzir a sua exposição aos Estados Unidos e tal, diante disso que poderia ser visto como uma arbitrariedade. Mas no Departamento de Estado, existem figuras ali que são bastante aderentes às teses do deputado Eduardo Bolsonaro. Essas figuras são o Ricardo Pita, que ele é assessor sênior do secretário de Estado. Ele é venezuelano, saiu de Caracas em 2007, aos 14 anos de idade, odeia o regime chavista e, por extensão, odeia o Lula, que apoiou ao longo da maior parte de sua carreira política, apoiou o chavismo abertamente, ostensivamente, deixou de fazer isso muito recentemente, né? E o Ricardo Pita tem uma influência muito forte sobre a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, que está sem embaixador, né? Tem encarregado de negócios. O Christopher Landau, que é o número 2 do Departamento de Estado, ele é o subsecretário, o vice-secretário do Departamento de Estado, e o pai era diplomata, ele nasceu em Madrid, e na infância morou no Paraguai, no Chile e na Venezuela. E também tem uma visão muito negativa em relação à Venezuela e, consequentemente, em relação ao governo Lula. E também o Darren Beattie, que é o subsecretário para assuntos públicos e diplomacia política do Departamento de Estado, e é muito próximo do presidente Trump, foi assessor dele e tal. Também, e no caso do
do Darren Beattie, ele é bastante ideológico, é uma figura do MAGA, do Make America Great Again. E o Christopher Landau, que eu me referia antes, ele ainda é um influencer. Ele gosta muito do Twitter, ele faz do X, né, faz vários posts por dia. Então, essa pegada da liberdade de expressão para ele é muito importante, tal. Então ele tem todos esses incentivos, assim. Então, no Departamento de Estado, o deputado Eduardo Bolsonaro encontra ressonância forte, assim, para a tese de castigar o ministro Alexandre de Moraes e figuras do governo Lula. E daí também chegou até o Trump essa ideia de, por exemplo, vetar a entrada de representantes do governo brasileiro para a Assembleia Geral da ONU e tal. Então, essas pessoas têm os ouvidos do Trump, conseguem fazer chegar lá. E dentro do Departamento de Tesouro, o chefe do gabinete do secretário Scott Bessent, que é o Dan Katz, também é uma figura muito ideológica, assim, muito do MAGA também, e que dá ouvidos a essas ideias. Foi ele o responsável pelo cancelamento da reunião do videoconferência entre o Fernando Haddad e o Scott Bessent, né, e que substituída por um encontro com o Eduardo Bolsonaro. O Scott Bessent, ele é mais técnico, assim, e ele tem bastante influência sobre o presidente Trump, e é ele que está resistindo a essa adoção de medidas contra os bancos brasileiros. Uma prova da influência dele, além de ser o secretário de Tesouro, que é um cargo muito relevante, né? Ele, quando teve em abril, depois do dia 2 de abril, o dia da libertação, que foram anunciadas as tarifas recíprocas, subiram os juros de 5 anos, de 10 anos dos treasuries, dos bônus, dos títulos do Tesouro americano, exatamente num movimento desse tipo de desinteresse, né, de investidores e de dúvidas sobre sobre o futuro fiscal e sobre a economia americana. E aí ele no fim de semana seguinte, ele voou para Mar-a-Lago, a residência do presidente Trump, e conversaram sobre os riscos. Já tinha havido quedas na Bolsa de Valores, mas o Trump isso já estava precificado para o Trump. Mas quando veio essa coisa dos bonds e o Scott Bessent conversou com o Trump, foi que ele anunciou aquela moratória de 90 dias. Então, o Scott Bessent realmente tem influência, né? Então, está havendo nesse momento essa divergência no interior do governo americano sobre como lidar com o Brasil. E quando há divergências, quem decide é o presidente. Então, e ele é um presidente muito concentrador, né, de poder. De qualquer maneira, ele decidiria sobre isso, mas esse é o quadro do que está acontecendo. Ainda temos algum tempo? Temos 4 minutos, né? Sobre as tarifas, o presidente Trump ele tem as seguintes motivações. Arrecadatória, ele já conta com arrecadar $1 trilhão até julho do ano que vem com essas tarifas, e por isso ele está pressionando a Corte Suprema a decidir logo, porque existe ação questionando a aplicação da lei de emergência econômica. Também o reshoring, né, atrair empresas de outros países para investirem nos Estados Unidos. Então, a Coreia do Sul fez isso, o Japão fez isso, a União Europeia fez isso, a Embraer está se propondo a fazer isso, né, que já tem fábricas lá e tal. E a imposição do seu desejo, né, no campo geopolítico. Ele quer ser um pacificador do mundo, então, na questão da Rússia, por exemplo, ele provavelmente vai aplicar uma tarifa extra contra o Brasil por causa da importação de fertilizantes e óleo diesel russos, né? Não faz isso com a China, que é o grande importador, $130 bilhões no ano passado, Brasil 12 bilhões e meio, Índia 63 bilhões. Não faz isso com a China porque está em uma negociação muito maior com a China, uma negociação comercial que está bastante avançada. E, por último, em relação à motivação do Trump diante do Brasil, a principal motivação, na minha visão, é a oportunidade de demonstrar
que é ele, Trump, que é o defensor da democracia, o líder do mundo livre, e que a esquerda é que é opressora e antidemocrática. Então, o case brasileiro dá essa oportunidade, né, de caracterizar o Trump como o aliado do Bolsonaro, que, por sua vez, são os defensores da liberdade de expressão e contra as arbitrariedades da justiça, que é de esquerda, como no caso que ele acredita ter sofrido nos Estados Unidos, e caracterizar o Lula, identificar o Lula com os democratas, com o Joe Biden, com os opressores e tal. E essa é uma motivação muito forte, porque é limpar a biografia dele, ele que sofreu 2 impeachments, foi réu em 4 processos criminais, na reta final, né, da vida e da biografia política também. Mas, claro que existem os outros ingredientes também, o ingrediente geopolítico, o alinhamento do Brasil de Lula à China, né, e essas outras coisas ao redor também, a questão das big techs, né, as redes, as plataformas digitais. Ele próprio é dono de uma, né, o Trump, a Truth Social, e é parceiro de uma outra, a Rumble, que sofreu punições do STF. A Rumble que fornece a conexão para a Truth Social, e sem falar nas outras plataformas americanas que são fontes de receitas muito grandes, né? Os Estados Unidos têm superávit na conta de serviços, que em parte compensa o déficit comercial, em parte, não totalmente, graças às big techs. E o Brasil, além das questões de impor moderação, impor retirada de conteúdos, que é identificado como censura por eles, também tem a questão de ter colocado um imposto de 15%, né, na medida provisória de outubro do ano passado, para equalizar impostos, assim como a União Europeia fez também. Bom, esse é o quadro, não quero exceder meu tempo, e muito obrigado pela atenção de vocês. Primeiro, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Rubens, a toda a BMS. Vamos lá rapidamente também, de olho aqui no tempo, apesar de eu ser prolixo, mas... Bom, eu queria dar uma passada breve, né, numa história recente para mostrar o pedido pelo qual eu fui chamado aqui, que era para falar um pouco da inserção do Brasil na parte geopolítica de hoje, complementando a super entrada que o Lorival nos deu, né? Bom, eu sou do mercado financeiro, estou há quase 2 décadas lá, então a minha visão ela tende a ser um pouco mais prática sobre esse ponto de vista, apesar de ser uma situação completamente complexa, né? Para tentar dar uma passada nos motivos pelos quais eu acredito que o Brasil entrou numa situação bastante complicada, vamos relembrar rapidamente aqui, depois da forma como o mundo entrou pós-Bretton Woods, onde o dólar foi ali instituído como a moeda hegemônica no mundo, né? Portanto, uma demanda maior pela moeda para manter aquela reserva, e até naquele momento, pós-Bretton Woods, o dólar ela era a única moeda conversível em ouro, e todas as outras moedas do mundo orbitariam em volta do dólar, e essa sim seria conversível em ouro, né? Até que depois, de novo, uma breve passada rápida para chegar no momento de hoje, né? Até que em 1971, o Nixon acabou com a conversibilidade do ouro em dólar, e aí a gente viu um novo padrão entrando ali, onde o dólar continuaria sendo a moeda demandada, mas não mais aquela única que poderia ser conversível em ouro. Afinal, ele acabou com a conversibilidade no metal. Então, só que a moeda continuou sendo demandada como um todo, a moeda de mais confiança, até que vieram ali nos anos 70 aqueles 2 choques do petróleo, e no começo dos anos 80, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, teve que subir a taxa de juros nos Estados Unidos para casa dos 20%, para conter aquela inflação, principalmente de 79, do segundo grande choque do petróleo. E imagina o que acontece. Hoje nós estamos dizendo que os juros estão altos nos Estados Unidos a 4,25, 4,5. Imagina naquela época taxas de 20%. E tinha um fator importante que afetava o Brasil diretamente, né? Grande parte da nossa dívida era em dólar. Então significa que essa alta de juros fez com que o Brasil e o México, por exemplo, decretassem a moratória da dívida nos anos 80, e o dólar continuou, repito, sendo aquela moeda altamente demandada, ainda mais com a taxa de juros a 20. Então a demanda por ele aumentou. O que fez tudo isso? Fez com que
o déficit comercial e o déficit em conta corrente dos Estados Unidos fosse aprofundando ano a ano. Afinal de contas, um dólar muito forte faz com que os produtos americanos se tornem menos competitivos no exterior e ele passou a ser um país onde ele importava muito, principalmente mão de obra barata ou produtos que eram fabricados com mão de obra mais barata, e isso foi aprofundando esse déficit comercial e esse déficit em conta corrente nos Estados Unidos. Tanto é que em 1985 eles se juntaram lá no que ficou conhecido como o Acordo de Plaza. Eram 5 países, Reino Unido, França, Estados Unidos, Japão e Alemanha, né, o lado ocidental, e todos eles aceitaram valorizar a sua moeda frente ao dólar, ou seja, desvalorizar a moeda americana para que os produtos ficassem mais competitivos no exterior, para começar a ajustar esse déficit em conta corrente, esse déficit comercial dos Estados Unidos. Surtiu um efeito, tanto é que em 1987 teve o Acordo de Louvre, onde foi feito exatamente o contrário, o dólar acabou perdendo bastante do valor e aí voltou novamente para ter uma apreciação, né? Afinal de contas, uma moeda desvalorizada poderia ocasionar alta de preços internos nos Estados Unidos. E isso, vale lembrar que esses 5 países eram, digamos, minimamente alinhados aos Estados Unidos, portanto foi um acordo, digamos, mais fácil do que seria hoje com a China. E também vale lembrar que nos anos 90 a China começou a produzir, naquela época, um monte de bugiganga, né? E para nós que vivemos isso, a gente começou a ter aquela desconfiança, o que vem da China, será que tem qualidade ou não tem qualidade? E vale lembrar também que em 1994 a China desvalorizou a sua moeda em 50% do dia para a noite. E ela mantém a moeda desvalorizada hoje artificialmente, o que torna os produtos dela competitivos e, consequentemente, faz com que o déficit comercial e déficit em conta corrente dos Estados Unidos continue crescendo, que é o centro do que o Trump fala que ele precisa corrigir essa disfunção gerada no comércio. Eu acho que a gente esquece muito disso. A China tem uma moeda desvalorizada artificialmente e a mantém assim por 30 anos. Então, tudo isso gera disfunções por completo no mercado como um todo, né? Eu sou anti-intervencionista, eu sou contra subsídios, eu acho que o mercado aberto ele aumenta a produtividade de todo mundo, então, obviamente, sou contra qualquer tipo de intervenção no geral, mas ela existe em todos os âmbitos e na China não preciso nem deixar não preciso nem mencionar aqui. Bom, pulando um pouquinho mais para frente, para não me alugar mais nesse ponto, esses déficits americanos, eles foram se aprofundando ano a ano, até que chegou agora o Trump reeleito e ele falou, precisamos já ajustar isso. Mas eu acho que vai além do comercial. Ele vai num ponto onde claramente tem tudo aquilo que o Lorival muito bem colocou, que eu concordo com ele, da liberdade de expressão. Eu de fato acredito, veja, eu tenho algumas críticas a serem feitas ao governo do Trump hoje, eu acho que tem sido mais intervencionista, como eu mencionei, mas eu acho que tem um contexto maior. Eu concordo com o diagnóstico do Trump, de que há uma disfunção muito grande nesse comércio por conta desses intervencionismos totais, mas eu não necessariamente concordo com o remédio dele. E é aqui que eu começo a entrar. Quando nós falamos desse déficit em conta corrente, déficit comercial dentro do balanço de pagamentos dos Estados Unidos, ele vai um pouquinho além do campo comercial. Ele vai numa grande dependência dos Estados Unidos na importação de determinados produtos básicos, já citarei um exemplo importante, da própria China. Que hoje a China, ela digamos, eles estão em guerra, não dá para dizer, na minha opinião, pelo menos não. Ou seja, são 2 países que estão lutando aí por cada um do seu lado do mundo, mas para brigar por essa hegemonia. Então, imagina você depender do seu inimigo para ter produtos básicos para construção de armas, de produtos militares. Como é que você atuaria? Né? Veja, eu estive produzindo documentários 3 vezes na Venezuela, em Cuba, na Argentina com Milei, nos Estados Unidos, em El Salvador, que eu tive oportunidade de falar lá com pessoas próximas a Bukele, e o meu ponto é, como é que você negocia em El Salvador com aquele nível de criminalidade? A mesma coisa eu lido aqui, como é que você negocia com a China, onde você tem um partido comunista altamente controlador de uma economia com todo, se você não tiver mãos mais duras? De novo, falo que, na minha opinião, isso aqui filosoficamente eu sou contra esse intervencionismo, mas eu entendo esse diagnóstico como um todo. Então, o meu ponto é, imagina você depender de produtos militares para se defender do seu inimigo, só que ele é quem produz grande parte dos produtos militares, dos insumos para a produção das armas que você precisa para combater o seu inimigo.
Então veja que a situação ela é muito mais complexa do que a gente possa imaginar. Dito isso, um dos fatores que o Trump tem em mãos é justamente entrar nessa guerra que a gente está vendo. Um dos produtos que eu mencionei aqui, que até me surpreendeu alguns números que eu estava me debruçando nessa semana, é das terras raras que ficou famoso agora nos últimos tempos, né? Elas não são novas, mas de tempos em tempos nós temos novos produtos e digamos, serviços que vão pipocando e que se tornam importantes baseado na economia atual. Alguns números me impressionaram aqui. A China ela tem basicamente 50% das reservas de terras raras no mundo. Algo como, pelo que eu vi, de 44 milhões de toneladas, que é acima do dobro do segundo colocado, que é o Brasil. Só que tem um ponto, ela produz 70% dessas terras raras no mundo. Então mostra que ela tem uma produtividade muito grande ao conseguir extrair esses materiais. Né? E por quê? Pelo que eu estava vendo, esses materiais são muito dispersos, né? E, portanto, há um custo muito grande para a iniciativa privada tirar. Já na China, como você tem basicamente o Estado centralizando em absolutamente tudo, ele não necessariamente está preocupado só com o custo. Né? E isso, obviamente, colocou eles numa vantagem competitiva, repito, não que eu apoie esse tipo de política, mas colocou ele numa vantagem competitiva frente a outros países. E os Estados Unidos, por exemplo, que eram, entre os anos 60 e 80, era o principal produtor desses materiais. A China ultrapassou. Né? E ele foi transferindo isso para a China para ser importador dos produtos que hoje dependem para a produção de submarino, ou de armas nucleares, ou de radares, que são altamente importantes no combate disso tudo que a gente está vendo nesse mundo bélico de hoje em dia. Né? Esse choque de placas tectônicas que estamos vendo. A China, ela faz, o mais importante, além da extração, ela faz por volta de 70% de todo o refino desses produtos extraídos. Então, claramente, os Estados Unidos também têm uma dependência do refino desse material, da parte que é extraída nos Estados Unidos e o resto que ele precisa importar. Ainda o valor é muito baixo do que ele importa, frente a valores totais do PIB, mas, de qualquer maneira, cada vez mais a demanda por esses produtos parecem que continuarão crescendo, pelas demandas atuais e até por produção de energia, que a gente está vendo que cada país quer ter a sua própria produção de energia maior. Estados Unidos é um deles, claramente, para não depender de terceiros e muito menos depender da China, como eu falei, que é o amigo dos Estados Unidos de hoje em dia. Portanto, eu acho que tem essas coisas um pouco mais profundas do que a gente simplesmente analisar a ponta do iceberg, que é justamente assim, temos esse problema e é puramente comercial. O Trump está defendendo a liberdade de expressão no Brasil porque o Brasil se tornou um país autoritário, que já estou dando minha opinião, eu concordo com isso também, que hoje a gente tem certos receios aqui no Brasil. Mas, de qualquer maneira, está falhando aqui, né? Então, mas, de qualquer maneira, o meu ponto é... Obrigado. Bom, mas, de qualquer maneira, o ponto que eu estava mencionando aqui é aonde entra um Brasil nessa seara toda? Quando o Lula, e aqui, de novo, eu acho que eu fiz esse breve puxado histórico para entender, para mostrar que, na minha opinião, a coisa é muito mais profunda do que simplesmente a parte das tarifas. Quando a gente traz o Brasil para esse cenário, para esse contexto, me parece que tem ali um divisor de águas. E esse divisor de águas, digamos, esse ponto de inflexão mais profundo, foi na cúpula dos BRICS, que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu sou ruim de data, mas deve ter 2 meses, mais ou menos, isso aí, 1 mês e meio, 2 por aí, um pouco mais, tá? Em que vocês devem lembrar que o presidente chinês não veio, né? Acho que o México também mandou alguém do segundo escalão, o Putin não veio, e o Lula abertamente começou a bater no dólar e bater nos Estados Unidos mais forte. O meu ponto aqui é que eu acho que ele fez sem estratégia alguma. Veja, a China, por exemplo, vem comprando ouro físico para a reserva do seu Banco Central há mais de 3 anos, em quantidades altíssimas, e poucas pessoas sabem disso. Quem, de repente, é alguma coisa mais técnica. Eles vêm fazendo de maneira mais calada, de maneira mais estratégica. O Lula pegou o microfone,
sem que a opinião dele fosse pedida, ele resolveu bater nos Estados Unidos e no dólar. Só que, quando nós analisamos a balança, o nosso balanço de pagamentos, que o Lorival muito bem citou, diferente dos Estados Unidos, nós somos deficitários na conta de serviços e somos superavitários na balança comercial. Só que a nossa transação corrente ela é altamente deficitária. E tem um ponto importante que começou a ser noticiado faz umas 2 semanas. Os investimentos estrangeiros diretos não estão mais sendo suficientes para financiar o déficit em conta corrente. E quem são os principais, ou quem é o principal investidor de longo prazo, não investidor em carteira, que está dentro da conta financeira, da conta de capital, dentro do balanço de pagamentos, que é o nosso maior investidor de longo prazo, disparado aos Estados Unidos. Ou seja, a gente resolve bater nos Estados Unidos sem ser chamado, e eu não estou dizendo que ele não pode ter uma estratégia, se quiser, de desdolarização. Tem um livro que eu recomendo, de Hayek, que eu gosto muito, que é a Desestatização da Moeda, ele foi prêmio Nobel em 74, e eu sou amplamente a favor de moedas que compitam entre si. A moeda que tiver demanda, ela vai sobreviver. Uma moeda que não tem demanda, ela vai a zero, e essa moeda se torna inflacionária e as pessoas não demandarão essa moeda. Mas, sem ser chamado, você bater naquele que é o disparado maior investidor de longo prazo no seu país, sendo que ele é muito mais forte do que você, me parece algo sem estratégia. Mesmo que ele queira fazer isso, me pareceu completamente sem estratégia. E ele continuou. Vamos lembrar que ele chamou o Trump de fascista. Enfim, de novo, pouco me importa a opinião dele. Não é isso que eu estou entrando. Mas qual a estratégia de fazer isso? Será que é a melhor maneira dele ter feito isso? De novo, sem ser chamado, sem que a opinião dele fosse solicitada. Queimou à toa. E aí, obviamente, começaram. Foi logo depois disso, vieram as tarifas, e as tarifas, obviamente, impõem um custo muito alto aos principais setores aqui da economia brasileira, principalmente ao agro e etc. Né? Portanto, eu acho que falta muita estratégia e o Brasil está se alinhando a esses países dos BRICS, onde claramente os Estados Unidos pode estar criando uma situação em que esses países consigam ficar mais fortes. Por exemplo, colocando tarifas à Índia, fazendo ameaças à Rússia, aproximando esses países, o que eu acho que pode ser, inclusive, maléfico para o Brasil aqui. Será que nós nos tornaremos algo mais isolado aqui na América do Sul, nesse contexto, quando você pega a Bolívia, que está sendo eleito agora pela direita, o Equador, a Argentina com Javier Milei, você tem o Uruguai e o Paraguai ali numa mini-ilha, digamos, mais bem-sucedida, pelo menos no curto prazo agora, a exceção de Venezuela, Colômbia, que são governos ainda de esquerda. Enfim, será que o Brasil não entrou numa situação onde ele sequer era chamado e nós vamos pagar essa conta? Porque se os Estados Unidos continuam ou comecem a diminuir drasticamente os investimentos aqui no Brasil, nós não mais teremos o investimento estrangeiro direto, que já é menor, mas ajuda a financiar em grande parte o déficit em conta corrente. Se a gente não consegue isso, mais essa atração de capital, a gente vai ter que recorrer às nossas reservas internacionais. Se nós recorrermos e queimar as reservas internacionais, a gente tem uma moeda que se torna muito mais vulnerável, muito mais frágil. Moeda mais frágil, sem demanda, inflação interna. Ou seja, a situação, na minha opinião, independente de eu não concordar com o espectro político e ideológico do governo atual, ela me parece completamente sem estratégia alguma. Até mesmo pensando sob a ótica de projeto de poder do governo atual. Porque se ele perde a popularidade, é algo bastante ruim para ele se reeleger, e o que reelege presidente é a economia. Né? Enfim, a gente viu isso já em várias situações. Então, acho que a situação ela é complexa. Tentei trazer aqui um pouco diferente da visão, complementando a visão um pouco do Lorival, puxando mais para a parte econômica, mas eu acho que o buraco ele é muito mais embaixo, e enquanto o governo brasileiro continuar com aquele discurso, ora, eu já fui lá e já mostrei para os Estados Unidos que nós temos superávit com eles e não tem, que eles não têm déficit conosco, eles têm superávit. Não vai adiantar. Será que 3 meses batendo na mesma tecla não percebeu que não é isso a situação? Será que não teve ninguém lá dentro do governo para ler as cartas que o governo americano está soltando e falando, não é isso? O grande ponto é que nós pagaremos as consequências. Então, eu cada vez mais acho que ambientes como esse são extremamente importantes para passarmos a ideia adiante, porque eu sou bastante cético que as mudanças virão pela política. Eu acho que a política ela é muito mais reflexo da própria sociedade. E se nós criarmos ambientes privados para compartilharmos essas ideias de debates que cada vez mais querem cercear aqui no Brasil,
Trazer reflexão, questionar ideias, não importa se pensemos diferente, mas trazer o debate à mesa. E trazer o debate à mesa enriquece. E está faltando muito isso no Brasil. Se a gente continuar nesse caminho, me parece que nós teremos anos árduos pela frente. Obrigado, gente. Obrigado, BMS. Então, o Lorival e o Bruno esgotaram o assunto. Acho que resta também... Eu vou fazer um pouco de bagunça só, discordar deles, fazer o que eu puder aqui. Coisas que eu não consigo discordar. Pô, é verdade, Putin vai e põe os drones dentro da Polônia, testando, pô, duro. Israel joga bomba no Hamas, dentro do Qatar, duro. Trump traz, né, os navios aqui para a costa da Venezuela, e isso é ligado com ele aumentar a recompensa pela cabeça do Maduro. Teve a história do Marco Rubio para o México já combinar. Eu vou ficar muito surpreso se ele não começar a jogar bomba na Venezuela, tá? Eu acho que é o cenário base, ele começa como... jogou no Irã, ele escolhe uns lugares militares ali e começa a jogar bomba na Venezuela. Política de tarifa dele, burra. Burra. Você nunca vai encontrar um economista que vai achar esse negócio de tarifa um negócio esperto, não. Dentro do governo dele, o único adulto é o Scott Bessent mesmo. O resto não é adulto, não. É ruim mesmo, tá? Agora, e aí? Fico preocupado... Vai ter recessão nos Estados Unidos? Eles vão deixar de ser a grande potência? Eu olho lá, e como investidor, tá? O que eu estou falando para os clientes, onde eu estou alocando a carteira dos caras. Tinha esse risco de recessão, porque pôs tarifa, sobe preço, mas muito mais grave que isso era a incerteza que o Trump gerou. Então, no abril, maio, você vê índice de incerteza, ninguém sabia o que fazer. O cara tá louco, ele vem com aquela placa lá, põe tarifas, não sei, e daí você fala, isso aqui vai congelar investimento, consumo de durável, como em geral congela. Vai botar esse negócio em recessão. Tem uma chance mesmo, os Estados Unidos capotar aí. Mas agora saiu em agosto que os dados lá de maio, junho, foram ruins mesmo, mas já passou. E a incerteza caiu. Acho que os caras vão ficando meio brazucas, né? Meio bagunçado. Só, pô, tá bom, já senti meio, vamos tocar a vida em frente. Se eu parar de investir, não dá. Então começou a voltar. A economia americana começou a voltar. Falei, vou ficar preocupado? Não estou preocupado, não. Vou tirar dinheiro dos Estados Unidos, mas onde eu vou botar meu dinheiro? Botar na Europa? Tem gente animada com a Europa porque a Alemanha está começando a gastar mais dinheiro em armamento. O problema da Europa é o mercado de trabalho, regulação excessiva, você não consegue demitir, não consegue contratar, tem que dar benefício, não consegue... É um desastre. Você comprar arma vai fazer economia e bem? Eu não vejo isso daí. E China? Tá, vou botar meu dinheiro na China. China está nessa campanha que eles chamam de anti-involution, nome complicado porque eles falam a gente tem excesso de capacidade em um monte de setores e isso está sendo contraproducente. Então, tanto aço, mas agora também painel solar, carro elétrico, os caras investem que nem uns malucos, né? Também residência, está cheio de bolha imobiliária em cidades pequenas, e daí o preço cai, os caras ficam com deflação, as empresas não são lucrativas, e daí os caras na marra começam a corrigir, a economia desacelera, tá? Não tem jeito, aconteceu isso em 2015, 2016, está acontecendo agora. Eles falam que o PIB está crescendo 5%, mas não é para acreditar no PIB deles que eles mentem no PIB, tá? O negócio não está legal na China. E aí, vou botar dinheiro no Japão? O Japão está parado. Então, vale aquela máxima de... Pô, no fim das contas, a Europa é zoológico, o Japão é um asilo, a China é uma cadeia, eu vou botar meu dinheiro nos Estados Unidos, é isso aí mesmo. Essa é a recomendação, deixa ali nos Estados Unidos. Tranquilo, Estados Unidos? Tem um risco ali, além dele jogar bomba na Venezuela, outro risco lá, ele controlar o Banco Central. Tem esse risco aí. Hoje saiu que a Lisa Cook, que é uma que o Trump está tentando demitir, vai ficar no poder, lá votando por mais tempo, até a briga jurídica acontecer. E tem esse risco, porque o Copom deles, que decide os juros lá, é meio estranho. São 12 pessoas, mas 7 são um subcomitê que volta nos outros 5, então 7 no fim, mano. Se tiver 4 desses 7, você bagunça todo o Copom deles. E o Trump já tem 3, 2 que ele nomeou,
um que vai entrar agora com Sabatina, se ele demite Lisa Cook, ele fica com 4 e faz uma zona na política monetária lá, põe o juro lá embaixo e pode gerar inflação. Então, isso tem, tá? Então, você fala assim, vou tirar o dinheiro dos Estados Unidos? Pô, eu não vejo para onde que você vai tirar o dinheiro dos Estados Unidos, não. E você tem que, talvez, se proteger um pouco de inflação. Como a gente compra aqui no Brasil, tem medo de inflação, já volto para o Brasil, você compra NTNB, protege da inflação. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, você compra TIPS, protege de inflação, talvez um pouco de ouro, não sei o quê. Porra, mas legal. Vocês estão nervosinhos aí ou não? Pô, Estados Unidos continua sendo essa potência, essa opinião que a gente tem. Brasilzão. Não consigo discordar que o Lula está fazendo besteira, né? Quando lei Magnitsky é sério, né? A gente pode se atrapalhar, apesar que aparentemente o Xandão só tem agora conta no Banco do Brasil. Não dá para um banco viver sem estar conectado, tá? Então você pensa o caso limite, todo mundo tem que cancelar as contas do Xandão e de quem o Trump adicionar aí na lei Magnitsky, e daí o cara só vai poder ter conta, sei lá, na cooperativa de crédito de Ribeirão Preto, sei lá, um lugar assim que está isolado. É isso que, em geral, as pessoas fazem quando estão sujeitas a essa lei, tá? Ou usa só dinheiro caixa, ou você pode... É assim, tá? E vai ter briga, não sei o quê, mas, porra, não tem muito jeito, tá? Não dá para sobreviver sem essa conexão com o SWIFT e com os Estados Unidos. É ruim isso, O Lula fazendo bagunça, puxa, é ruim. Outra coisa que é ruim, que não dá. A única certeza, quando a gente faz cenário econômico, a gente não sabe nada. A única certeza que a gente tem é que o Lula vai continuar gastando mais dinheiro do que pode. Isso, puta, tenho certeza. Vai continuar acontecendo, vai mudando o formato, né? Então, teve crédito consignado privado, mas o que vem pela frente? Já teve o Vale Gás ali, que nem entra no déficit, vai ter provavelmente mais Bolsa Família no que vem. Vai ter, talvez, crédito subsidiado para motocicleta de iFood, vai ter o imposto de renda até 5 mil, e vai ficar vindo, tá? E a dívida do Brasil subindo. Pô, é bom isso daí? Não é bom. Por outro lado, a economia não consegue desacelerar. Então, em geral, empresários preocupados, só assim, porra, tá ruim esse negócio. O juro, não dá para se preocupar muito, porque ele está gastando, e até a eleição... o jogo também... Mas não pode ter uma crise antes da eleição, né? Os gringos todos que eu falo, eles estão assim, eles falam para mim... Em geral, eles querem falar comigo de juro, inflação, esses papos de economia. Agora, eles falam assim, eu quero saber do Tarcísio. Os gringos estão nessa daí já. E o Tarcísio vai ganhar, e não sei o que ela fala. Porra, é cedo para eleição. Não é? Ele fala, você, brazuquinha aí, você não está enxergando o mundo. O mundo à direita está vindo aí, é Tarcísio. E daí a tranquilidade deles é que a gente está com a grana no Brasil. Gringo põe 1%, né? 2% no Brasil, e vale aí como uma pimentinha, uma brincadeira. Então o cara põe, e daí o cara é comprador de Brasil, tá? Então qualquer tensão aqui no dólar, o gringo vem e compra Brasil, tá? Então tá todo mundo já olhando eleição, a gente não tanto quanto eles, mas então dá uma segurança de pensar daqui até, eu não diria até a eleição, até o Bolsonaro decidir quem que ele vai apoiar, que não sei se vai ser em março, fevereiro, alguma coisa... dá uma tranquilidade que é esse Brasilzão que a gente tem. Juro ainda alto, Lula gastando loucamente, inflação não cai, mas, pô, tá aí, economia tá andando ok. Difícil contratar gente, né? O desemprego tá andando ok. Não consigo ficar nervoso também com isso. Última coisa também para tentar provocar essa coisa de lei Magnitsky, agora anistia, e daí o Lula apoiando não sei o que lá, e o Eduardo Bolsonaro fazendo confusão. É ruim? Eu falo, a tendência é achar que é ruim mesmo, e o que está acontecendo, né? A gente paga pesquisas privadas, todo dia a gente vê uma pesquisa, o Lula subindo, tá? Lula subindo na pesquisa. Ele está conseguindo, de alguma forma, esse papo de soberania, não sei o que lá, está colando de alguma forma aí. Mas eu vejo como talvez uma coisa não intuitiva que é para o outro lado. Se o Lula vai subindo na pesquisa e se o Eduardo Bolsonaro fica fazendo essas besteiras,
talvez não tem jeito mesmo e o Bolsonaro vai ter que apoiar o Tarcísio mesmo, e daí eu acho que o Tarcísio ganha. Então, o ruim pode ser bom, né? Então, não sei, eu estou otimista. Posso abrir aqui para perguntas? Não sei se alguém tem interesse em fazer alguma pergunta. Vou fazer a primeira aqui, que a gente olha o Lula subindo na pesquisa e, por outro lado, não se fez nada em relação fiscal. E a gente tem aí a cesta básica caindo uns 18%. O Alisson sabe melhor que eu, não sei o valor mas caiu a cesta básica. A gente teve o dólar, né, diminuindo de valor em relação ao real. A taxa de juros já programada para chegar à eleição a 12%. Então, assim, eu sei que o Bruno, né, milita aí no mercado financeiro e, obviamente, o Fábio também. Como é que a gente consegue ter assim, esse desemprego, etc., se a gente olhar, dá essa sensação que o Brasil está no bem? E aí, Fábio, eu queria que você contasse aquela história do Papalégua, porque Papalégua você caiu do penhasco, mas que horas esse... Que hora? Deixa você contar, vou tomar uma bronca da minha irmã, já falei que era quebrada. Desculpa, a história não é minha, eu roubei a história e não estou dando crédito, mas é uma história comum de economista, que economista sabe quando a coisa está errada, mas você não sabe quando que vai acontecer a crise. A gente não tem, né, instrumento para isso daí. E daí você olha o Brasil e você fala, pô, tá tudo errado, o cara está gastando muito mais do que pode, a dívida está subindo, a coisa não fecha, vai dar errado esse negócio aí. E daí você sabe que isso daqui significa, na história do Papaléguas, o coiote, você sabe, aquele coiote, esse termo a gente fala que é Willy Coyote Crisis. É um termo de economista para dizer que o coiote, toda vez, né, ele sai para fora do barranco, mas daí ele fica flutuando ali e não cai. Daí, quando ele olha para baixo, daí, pumba, ele cai. E daí a gente fala assim, porra, eu tenho certeza que o coiote está fora. Certeza absoluta, não tenho a menor dúvida. Mas a porra do coiote não olha para baixo e não cai. Então, até a eleição, esse negócio eu acho que fica firme aí. Bruno, você responde essa também? Respondo. Bom, vamos lá. Muito boa essa. Vou usar e te dou crédito, tá, Fábio? Eu acho que muito dessa não olhar para baixo do coiote está amparado pelos gastos, como ele muito bem falou, que você acaba diretamente anabolizando a economia como um todo, né? Se pegarmos as variáveis do PIB ali, gasto privado, mais gastos governamentais, mais investimento, não sei o que, mais diferença entre exportação e importação, na última leitura os investimentos caíram, mas os gastos governamentais vai sustentando o consumo das famílias também. Só que isso, na minha opinião, não incrementa a produtividade alguma, né? Que, em termos reais, basicamente, nos últimos anos, o Brasil está estagnado em termos reais, né, de produtividade. Com relação aos índices que você falou, porque eu acho que eu tenho aqui uma certa crítica, tá? Eu gosto muito de sair às ruas e perguntar para as pessoas, né? Você sentiu que no último mês teve deflação? Saiu em julho, hoje saiu uma deflação acho que de 0,11, 0,15, foi um pouco pior do que esperado, os núcleos da inflação continuaram pressionados e tal, mas ok, caíram os preços frente ao mês passado. Quem sentiu isso? Né? Aí eu olho na rua e falo assim, porra, principalmente para as pessoas mais pobres, né? A gente está numa bolha aqui, mas será que eles sentiram? O ser humano é aquela história, ele falou do coiote, eu vou falar aquela história do sapo na panela, né? Você coloca o sapo lá e vai esquentando a água, ele vai acostumando. Se nós analisarmos os preços 6 meses, um ano e meio atrás, a gente pode até falar que o ritmo de alta dos preços parou de crescer naquela proporção que crescia anteriormente, por uma série de fatores. Mas, ao mesmo tempo, quando ele se estabiliza num nível muito mais alto do que o anterior, o nosso poder de compra foi corrompido. O poder de compra da população ele foi corroído ao longo dos últimos tempos. E a metodologia que mostra o cálculo do inflacionário, eu acho que eu não acho que o número seja mentiroso, mas eu acho que a metodologia não explica mais a realidade. O mundo mudou. Significa que, para você pegar o IPCA, você vai pegar uma cesta média de consumo de quem ganha entre 1 e 40 salários mínimos em diferentes regiões do Brasil. Como é que você compara quem ganha, sei lá, 5 salários mínimos em São Paulo, na capital, para quem mora numa cidade do interior do Maranhão com 10 mil pessoas? É claro que essa pessoa, em termos reais, ela é muito mais rica do que quem mora em São Paulo. Então, o poder de compra é muito maior.
Então, eu acho que essa cesta, ela não mais representa a vida do brasileiro médio no dia a dia. Quando você pega, por exemplo, a inflação e vai analisar nas entrelinhas, ela teve uma deflação no mês passado importante, nesse mês também, porque teve bônus de Itaipu. O bônus de Itaipu fez a energia elétrica cair 5% no mês passado. Puxa a inflação para baixo. Mas é um bônus de Itaipu, ou seja, o governo, mais uma vez, ali, distribuindo o bônus de Itaipu. Não é que a economia de verdade teve incremento de produtividade e os preços caíram porque você teve um incremento na sua capacidade, no seu poder real de compra. Não vejo isso acontecendo. A mesma coisa, já finalizo para não monopolizar aqui, a taxa de desemprego. Quando você pega a metodologia que está no site do IBGE para todo mundo ver, aquelas pessoas que têm capacidade e condição física de procurar emprego, mas voluntariamente desistiram, elas não entram no desemprego. Então você pega hoje por volta de 56 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família, algo como a última leitura que eu vi do próprio IBGE, algo como 36 milhões de pessoas teriam idade e condições de trabalhar, mas desistiram de procurar porque estão recebendo Bolsa Família. Será mesmo que o desemprego é de 6%? Eu tendo a crer, de verdade, tá? Nessa metodologia está certo, mas eu estou falando um desemprego, pessoas trabalhando que de verdade incrementarão a produtividade dentro da economia. E aí eu tenho dificuldade de enxergar isso. Bom, boa tarde. Eu vou ficar mais aqui para vocês me verem também, né? Eu estou atrás da coluna. Boa tarde a todos. Meu nome é Tadeu. Eu trabalho no setor de energia há 20 anos. Eu acho que você falou uma coisa, Bruno, bastante interessante. Eu queria até fazer um comentário. O primeiro suprimento que a gente vê quando o país está em pleno crescimento é a questão da energia elétrica. E hoje, no Brasil, nós temos uma sobra estrutural de energia que há muito tempo não se via, né? Então, nessa linha, a gente vê o crescimento exponencial de usinas, principalmente usinas solares. Aqui em Minas Gerais mesmo a gente vê isso, mas a gente vê uma sobra estrutural. E hoje, e pasmem, né, a gente tem essa sobra e a nossa conta de energia está mais cara. Ela está mais cara porque a nossa matriz elétrica é uma matriz termohidráulica. Então, a falta de chuva faz com que o preço médio da energia ele cresça. Tá? Então, não é porque a gente tem muita energia sobrando que ela não vai subir. Mas eu queria ouvir o comentário de vocês, porque a gente vê uma percepção de deflação, a gente vê uma percepção de que a gente tem um alto índice de contratação, né? Mas isso não é reflexo também dos subsídios que o governo vem dando, porque muitas pessoas deixam de querer trabalhar e ganhar um salário mínimo porque elas recebem mais com Bolsa Família, Bolsa Gás, etc. Obrigado. Para quem quer? Para o comentário geral. Eu gostei de ver o comentário de vocês. Quer falar primeiro? Não sei quanto eu te ajudo, mas é assim. Então, você está vendo essa deflação, tá aí rolando mesmo. Por que está tendo deflação se o mercado de trabalho está tão apertado, a economia está indo tão forte? Dólar, tá? Então o dólar veio, lembra que ele estava em 6,20 e daí ele foi para 5,50 e daí tem esse impacto grande mesmo, mas acaba, tá? Então está acabando isso daqui e daí você vai ver a inflação voltar a subir. Então não se iluda, você olha dentro da inflação, é mesmo os bens ligados a dólar que estão vindo. Hoje rolou esse negócio do cinema, caiu 4%, puxa a inflação, mas é ruído, mas pensa como o dólar e esse efeito acaba. Não sei. Passa a bomba pra você. Não, eu concordo muito com isso. Eu acho que é na linha do que eu mencionei. Para mim, sim, a economia está completamente anabolizada hoje. E, de novo, ela continua crescendo e ninguém olha para baixo. Mas eu não acredito que, sem incremento de produtividade ao longo do tempo, a economia se sustente nesses níveis. Porque eu acho que, se nós pegarmos ali Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2... a capacidade de se endividar, tanto no Estado como o consumo, como a dívida privada, empresas e famílias, era muito diferente de hoje. Hoje, basicamente, está chegando, no meu entender, num limite. No Brasil, a metodologia do FMI, do Brasil, aqui do Banco Central, fala que é uns 80%, até queria ouvir a opinião do Fábio depois, não sei. Eu levo muito mais a ferro e fogo a metodologia do FMI, né, da dívida PIB, porque você leva em consideração, inclusive, a dívida emitida que está encarteirada pelo Banco Central. Na metodologia do Banco Central, me corrija se não foi isso, Fábio, a metodologia do Brasil não leva em consideração esses títulos que estão encarteirados pelo Banco Central. Então, na metodologia do FMI, a dívida PIB já está beirando 100%.
Ou seja, isso para mim é altamente um complicador da economia. E aí o teu gás começa a diminuir, porque teu espaço fiscal ele começa a acabar. E ele acaba, não dito por mim, pela própria Simone Tebet, em 2027, não tem mais espaço dentro do gasto não obrigatório para o governo cumprir o piso mínimo obrigatório de constitucional de saúde e educação. Então, 100% do orçamento ele vai para gastos obrigatórios, que é manutenção da máquina. Não há espaço para incremento de produtividade. E ainda mais no mundo hoje tecnológico, eu acho que isso é um espaço curto de tempo para a gente olhar para baixo, tipo coiote. Ou ajusta, porque também dá para melhorar bem rápido, isso é o que ele falou. Se entra alguém com choque de corte de gastos, eu acho que curva de juros cai, o real tem um amplo espaço de valorização, bolsa sobe, o ambiente de negócio já começa a respirar um sinal muito melhor. Mais alguma pergunta? Por favor, se puder se apresentar. Bom dia, Sandro Márcio, eu sou da Aureon Hub, que é um núcleo de pesquisa na área de gestão de pessoas. Pegando carona no comentário do Bruno, a questão do desemprego, né, das bolsas do governo, a gente tem visto algumas empresas com muita dificuldade de contratação de mão de obra, independente de ser mão de obra não especializada, mão de obra especializada. E uma grande questão é salário, né? Tá valendo mais a pena ficar em casa recebendo benefício do que trabalhar, ter desconto, acordar às 5 horas da manhã, voltar para cá. Pode dizer que isso está estimulando uma reflexão sobre salário, remuneração, principalmente mão de obra especializada, retenção de talento, capital intelectual. Que impacto isso pode ter? Obrigado. Para quem quer, por favor. Obrigado, vamos lá. Olha, eu vou te responder dando um efeito prático. A gente que é do mercado financeiro, parece que a gente vive num mundo de telas, né, de número piscando, e eu acho que é importante cada dia a gente pegar a percepção da economia real, né? Esses dias foi um prestador de serviço em casa, que ele foi arrumar ali os negócios da piscina e tudo mais, e a gente pedindo orçamento para pintar a casa, tal. Ele já é um senhor de, sei lá, uns 60 anos de idade, 55 anos, e a minha mulher estava falando para ele, falou assim, cara, a gente está tentando há muito tempo fazer isso, e a pessoa marca um horário e não chega. Enfim, tá muito difícil de achar prestador de serviço. E ele pegou e falou assim, eu só estou conseguindo trabalhar com pessoas mais velhas. Porque o mais novo, vou replicar o que ele falou, tá? Eu chamo gente mais nova aqui para fazer o serviço, coloco gente dentro de casa, quando eu saio, eu volto, os caras estão fumando maconha dentro da tua casa aqui, porque o dono não tá. Ou então ele tá no celular e tá dormindo ali na hora do almoço, 2 horas de almoço. Então é uma situação complexa que eu acho que a gente está vivendo hoje, que é muito difícil. Eu estava lendo uma matéria que o desemprego, a procura por profissionais de idade mais alta voltou a crescer. Por puro comprometimento, que eu acho que vem de lá de trás. Então, no meu entender, tudo isso pressiona salário, só que sem incremento de produtividade. Então, isso, não, na minha opinião, não tem um crescimento sustentável, entendeu? Até porque você inibe, muitas vezes, a empresa de conseguir pagar esses altos custos, porque tem uma oferta muito, muito baixa de funcionários, sobe o salário para você conseguir e não necessariamente isso traz um retorno para você. E aí você não consegue pagar, você parte para a informalidade. Hoje, quase 50% da mão de obra no Brasil ela trabalha na informalidade. Mas é o mundo de hoje. Muitos jovens não querem mais entrar na formalidade, né? Então, eu acho que, por isso que eu falei, a gente precisa parar, refletir o país e debater novas regras de trabalho, flexibilização de trabalho, como o Fábio muito bem falou. Não cabe mais uma CLT, na minha opinião, da época do Getúlio. Se ninguém mais quer ser empregado dessa maneira. Ou se quer, ok, que tenha também, mas dê a autorização para que outros possam empregar. Tem rapidamente, um vídeo meu que viralizou, que é 100% verdadeiro. A última vez que eu vi, estava com quase 10 milhões de visualizações. A gente toma café da manhã, todo mundo junto em casa, e uma das moças que trabalha em casa, a gente pegou, e eu falei para ela, você sabe o que é o INSS? Você sabe o que é isso? Sabe o que é aquilo? Você sabe por que você ganha R$2.000 e cai no teu bolso 1.800? Hipoteticamente. Ela falou, não. Eu falei, vem cá, eu vou te explicar. Aí eu falei assim, você no fundo, você me custa R$2.500 por mês. E cai para você 1.800. Não lembro se era exatamente esse valor, né? Eu falei, você não prefere ganhar 2.300 e você não ser registrada? Para mim é melhor, sai mais barato, e para você é muito melhor. E eu te ajudo com uma previdência privada e etc, que eu já ajudo ela de qualquer maneira com isso. Aí ela pegou e falou, pô, claro, muito melhor. Vamos fazer? Eu falei, não. Mas por quê? Se eu quero, se você quer, se é bom para nós dois, por que você não quer? Porque tem alguém lá em Brasília que não sabe teu nome e vai falar que não é bom para você. Basicamente é isso, então. Mais alguma pergunta? Dr. Bruno Monteiro, diretamente de Recife, meu amigo há 30 anos. Prazer você estar aqui. Obrigado, Rubens. A minha pergunta é para Lorival. Qual é o rumo geopolítico que o Brasil deve tomar?
Porque a Índia é uma vaselina. O cara entra de mão dada com Putin, no outro dia diz que é amigo eterno dos Estados Unidos, ele faz negócio com todo mundo, exporta cérebro para os Estados Unidos, ele compra diesel da Rússia, mas também ele se opõe à China pelo colar de pérolas. O Brasil deveria ser não alinhado, porque antigamente era a Iugoslávia e a Índia, que eram os países não alinhados. Ele deveria ser não alinhado porque faria negócio com todo mundo ganharia dinheiro e ele seria valorizado, porque o homem vale pelo mal que pode fazer. E se você tiver um alinhamento automático, você não é valorizado. Se o cara espirra saúde, né, não pode isso. Ele poderia ter gerar mais oportunidades para o Brasil se ele fosse não alinhado, ou ele necessariamente tem que se submeter a um bloco e obedecer? Tá bom. Em relação a negócios, realmente não há necessidade de estar alinhado a um país, né, geopoliticamente para ter negócios com ele. Tanto que o maior fluxo de negócio entre China e Estados Unidos, um dos maiores, né, também a União Europeia é muito importante, acho que é o maior parceiro dos Estados Unidos é a União Europeia, mas a China também é um super parceiro, estão ali numa rivalidade geopolítica, mas fazendo muitos negócios, e esses negócios vão se intensificar agora, né? Inclusive a China vai passar a comprar mais commodities agrícolas dos Estados Unidos e menos do Brasil, no contexto em que o Lula, como o Bruno disse, pega o microfone e fala coisas que a China está ali pragmaticamente preservando seus interesses. Então, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, você pode fazer negócios, a maior parte dos negócios você faz sem nenhum alinhamento geopolítico, porque negócios são feitos entre empresas, né? Então, as empresas fazem o que é mais interessante. Existe aqui e ali uma indução do Estado e tal, uma estratégia e tal, mas de maneira geral é por interesses, né, tal, complementaridades, né, e assim por diante. No campo da defesa é que há alinhamento, porque o fornecedor de armamento ele tem poder de veto sobre o emprego do armamento. Então, o que as fontes lá do Pentágono me dizem, assim, a gente quer saber de que lado o Brasil vai estar, se a gente não deseja isso, mas se em 2027, por exemplo, houver uma guerra entre Estados Unidos e China, por causa de Taiwan, por exemplo, tal, né? E hoje, por exemplo, o Celso Amorim, que é o assessor do presidente Lula, ele deseja que o Brasil passe a comprar armas da China. E as armas da China não têm interoperabilidade com as armas da OTAN. As nossas armas atualmente são interoperáveis com a OTAN. Então seria ruim do ponto de vista da eficiência do sistema, porque a gente teria duas famílias de armas que não conversam entre si, e do ponto de vista geopolítico também representaria uma escolha de um outro lado, diferente do que nós temos hoje. Hoje a gente pertence ao Ocidente, né? Mesmo com um governo que é anti-ocidental, digamos assim, a gente pertence ao Ocidente. Então, a resposta é, nesse plano geopolítico, pelos valores do Brasil, da sociedade brasileira, são valores democráticos, o coerente seria nós estarmos alinhados com a OTAN. Nós não somos membros, mas somos parceiros da OTAN, né? Agora, no campo do jogo dos negócios e tal, buscar complementaridades com todo mundo, fazer comércio com todo mundo, e não buscar esses discursos assim ideológicos que são muito mais para dentro, né, do que para fora, e acabam ferindo os interesses brasileiros. Não sei se eu respondi.